Escuta essa história aqui. Um certo escritor, em seu livro, conta a história de seu filho que havia nascido sem as orelhas. Então o médico concluiu que a criança não iria poder falar porque não iria poder ouvir. Então esse escritor, pai da criança, tentou contestar com o médico, mas em seu coração e em sua mente desejou algo. Ele pensou o seguinte: a gente vai obter essa solução, essa criança ela vai ouvir, vai falar de alguma forma, independente de qual seja a solução, mas a gente vai encontrar. Passaram-se alguns anos, eles perceberam que a criança tinha um certo grau de audição. Com o passar do tempo, os pais compraram um fonógrafo. E quando a criança ouviu a primeira música tocada nesse fonógrafo, ela entrou em êxtase. A família já ficou feliz porque sabia que a criança já estava tendo um certo grau de audição. Se passando mais um tempo, o pai percebeu que a criança gostava de ouvir histórias antes de ir dormir. O pai, toda vez que contava essas histórias, ele reforçava na criança a vontade de falar e ouvir. Colocava a sementinha de confiança na criança, para que ela pudesse falar e ouvir. Então, ele falava o seguinte para a criança: olha, daqui a um tempo você vai conseguir vender jornais, e nem seu irmão mais velho, o irmão dele já trabalhava. Então ele continuou: você vai ter mais oportunidades que seu irmão, e vai ter mais vantagem sobre ele, até porque as pessoas vão te olhar e vão querer pagar mais do que elas pagam pro seu irmão nas vendas de jornais. E daí, ele reforçava algo interessante: filho, essa aflição não é uma deficiência, mas é um bem de grande valor. Continuava reforçando a vontade na criança, a vontade de falar e ouvir. Com o passar do tempo, a criança um dia fugiu ali de casa rapidinho e pegou 6 centavos com o sapateiro do lado e foi vender jornais escondidos dos pais. Quando voltou das vendas, ele pagou os 6 centavos pro sapateiro e ficou com 42 centavos na mão e foi dormir. Quando a mãe encontrou a criança em casa dormindo, ela abriu a mãozinha dele, viu as moedas lá, chorou de alegria, porque aquela era a primeira conquista da criança, porque ela viu aquela conquista como um sinal de esperança em relação à criança. E o pai começou a rir, porque ele percebeu que o que ele havia plantado no coração dela estava dando frutos. Com o passar do tempo, eles colocaram a criança para estudar com as demais, como qualquer outra criança comum: ensino fundamental, médio e início superior. No final do médio pro superior, a criança recebeu um aparelho auditivo para poder ouvir normalmente, só que não funcionou. No início do período acadêmico, ele recebeu outro aparelho, só que